Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura do versículo da Bíblia. Pronto? Liberado. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daquele que o temem. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam, por favor, sinalizem positivamente. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Expediente do dia 11/5/2020. Ofício 023/2020 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento 227/2020, de autoria dos vereadores Camila Lima, Coronel Mário e Norma Pereira. Relatório do primeiro trimestre de 2020 da Ouvidoria Municipal de Canoinhas. Ofício 67/2020 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de Lei 29/2020, que autoriza a firmar termo de parceria e a efetuar repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da Região de Canoinhas, APOCA, e adota outras providências. Indicações. Indicação número 54/2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de Obras, reiterando a indicação 37/2020, para que seja realizada a recuperação de calçamento da rua Alfredo Gomes Sapucaia. Indicação 55/2020, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de Obras, para que seja consertada uma caixa de captação de galeria pluvial Boca de Lobo, localizado na rua 12 de setembro, acima da mercearia Mimi, próximo ao número 1484, conforme fotos em anexo. Na ordem do dia, para a segunda votação, projeto de lei 25/2020, que revoga a lei municipal 3.217, de 16/11/2000. Projeto de lei 28/2020, que autoriza a cessão de uso de veículos à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Era o que continha na ordem do dia de hoje, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário Célio Galeski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não há inscrições. Por se tratar de sessão remota, hoje não haverá o grande expediente. Sendo assim, passamos à ordem do dia. Gostaria de colocar em deliberação do plenário a inclusão para a primeira votação do projeto de lei 029 de 2020, que autoriza a firmar termo de parceria e efetuar repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da Região de Canoinhas, APOCA. Coloco em deliberação do plenário, então, para que a gente possa realizar em primeira votação no dia de hoje e amanhã em segunda, para acelerar o referido repasse. Os vereadores que aprovam, por favor, sinalizem positivamente. Então, está aprovada a inclusão para a primeira votação do projeto de lei número 029 de 2020.
Coloco em segunda discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei número 025 de 2020, que revoga a lei municipal número 3.217, de 16 de novembro de 2000. Revoga a lei que declarou de utilidade pública a Associação de Bombeiros Comunitários de Canoinhas, diante de solicitação da própria entidade. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação, que será realizada de forma nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Só lembrando que o Major Sarti esteve conosco online e deu todas as explicações plausíveis para que o projeto fosse apresentado. Vereadora Camila Lima. Sim, senhor presidente. Vereador Célio Galeski. Sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Eu voto sim. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim. Vereador Paulo Glinski. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereador Vilmar Sudoski. Sim, senhor presidente. Vereadora Zenici Dreyer. Meu voto é sim. Sendo assim, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 025 de 2020. Em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 028 de 2020, que autoriza a cessão de uso de veículos à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Cessão de uso pelo prazo de 5 anos, de 2 Toyotas Hilux 2015 e um Fiat Palio 2015, à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Trata-se de renovação da cessão de uso. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim, senhor presidente. Vereador Célio Galeski. Sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Voto sim. Vereador Paulo Glinski. Voto sim. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereador Vilmar Sudoski. Sim, senhor presidente. Vereadora Zenici Dreyer. Voto sim. Então, está aprovado em segunda votação o projeto 028 de 2020. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 029 de 2020, que autoriza a firmar termo de parceria e a efetuar repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da região de Canoinhas, a POCA, e adota outras providências. Repasse no valor de até R$40 mil para a POCA. Está em discussão. Com a palavra, a vereadora Zenici Dreyer. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham, a toda a assessoria da casa, boa noite. Esse projeto da POCA, com base na Lei 13.019, né, que é de 2014, vem sendo aplicada desde o ano de 2017, e a entidade apresentou este plano de trabalho na reunião do Conselho Municipal de Saúde, nomeada uma comissão que aprova também esse plano de trabalho e depois acompanha o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho. A APOC é uma entidade sem fins lucrativos, né, que presta serviços aos pacientes oncológicos, né, serviços assistenciais, e ela foi caracterizada como uma entidade de saúde. Antes de 2017, as entidades recebiam recursos, eram reconhecidas como entidades beneficentes, né, de assistência social, e a partir dessa, tem um termo lá que agora não me recordo, mas foram classificadas as entidades e separadas as que são de interesse de saúde
e as que são de assistência social. E a Rede Feminina, a POCA e a ARAD, elas foram reconhecidas, então, como de serviços de saúde, e a ACD como da assistência social. A única que compõe os três segmentos, as três políticas é a PAI, né? Que é caracterizada ainda da educação, da assistência e também da saúde. E a POCA, ela acabou ficando vinculada apenas à política de saúde por prestar serviços a pacientes, né? Pacientes já com diagnósticos de câncer, e elas prestam um serviço diferenciado que o serviço público não realiza. Então, foi colocado como de interesse público a realização das visitas domiciliares das assistentes sociais, né? Toda a realização de cadastros, as entrevistas, o estudo social para garantia de direitos dos pacientes oncológicos por esta equipe de assistente social, que hoje o município não realiza estas atividades. Então, foi considerado de interesse público nessas ações, por isso foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde já no mês de fevereiro. Então, é R$40 mil, mas é correspondente ao ano de atividades, né? Então, na verdade, não é um valor tão expressivo, né? Mas é de poder discricionário a liberação desses recursos, recursos ordinários. Por isso que é feita a apresentação no Conselho de Saúde e a prestação de contas através de uma comissão devidamente nomeada pelo prefeito. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Zenesi. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então, agora sim passamos à votação nominal do referido projeto, alertando mais uma vez que sim, é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeschi. Eu voto sim. Vereador Coronel Mário. Sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Sim, senhor presidente. Vereadora Norma Pereira. Sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereador Vilmar Sudoski. Sim, senhor presidente. Vereadora Zenesi Dreyer. Meu voto é sim. Portanto, está aprovado de forma unânime em primeira votação o projeto 029 de 2020. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 11 de maio de 2020. Requerimento número 390 de 2020, de autoria de toda a entidade, requerem que seja encaminhado o ofício à senhora Etienne Jaqueline Prado Almeida, coordenadora do PROCON, solicitando informar quais as medidas que serão adotadas pelo órgão quanto a eventual cumprimento da recomendação expedida pelo Ministério Público de Santa Catarina no inquérito civil número 06/2020, 000-18653, na qual o MP recomenda a escolas particulares e faculdades privadas a adequação das mensalidades devido à pandemia, de recomposição do calendário escolar e de compensações por atividades e serviços que deixem de ser oferecidos devido à suspensão das aulas presenciais decretada para evitar o contágio pela Covid-19. Coloco em discussão o requerimento número 390 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 390 de 2020. Requerimento número 391 de 2020, de autoria de toda a entidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Rosemary Xisto dos Santos, dos Passos, secretária municipal de Educação, solicitando a possibilidade de disponibilizar apoio de profissionais de pedagogia e psicologia para pais e professores, a fim de esclarecer dúvidas relacionadas às atividades de aprendizagem durante o isolamento social
especialmente considerando a dificuldade que alguns pais e também alunos possuem no que tange à utilização da internet e salas de aula virtual. Coloco em discussão o requerimento 391 de 2020. Gostaria de fazer um breve comentário sobre o referido requerimento. Há algumas prefeituras no estado de Santa Catarina que estão disponibilizando esse tipo de serviço tanto para os alunos quanto para pais e professores, né? A secretária esteve conosco aqui na nossa sessão virtual, mas não ficou muito claro, pelo menos para mim, se há um apoio, um grupo de apoio especificamente para essa situação, né? Por óbvio que ela comentou que qualquer dúvida, enfim, poderia ser procurada à Secretaria da Educação, mas é importante que nesse momento de tantas dúvidas e insegurança, se crie um mecanismo específico para a ajuda dos pais, dos alunos, né, e também dos professores, porque é tudo muito novo para todos. Então, fica aqui a nossa solicitação para que, na medida do possível, a Secretaria da Educação, que tem excelentes profissionais e, com certeza, muito gabaritados para realizar e prestar um serviço como esse que está no requerimento, fica aqui o nosso pedido para que a secretária possa organizar esse grupo de trabalho de uma maneira mais específica para que eventuais dúvidas possam ser esclarecidas de uma maneira ágil e, enfim, que o trabalho possa correr bem dentro desse período de pandemia. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 391 de 2020. Requerimento número 392 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando encaminhar a essa casa cópia do relatório dos gastos ocorridos por parte da Prefeitura Municipal desde o início da pandemia do Covid-19, conforme anunciado na data de hoje, 11 de maio, e entregue cópia ao Ministério Público de Santa Catarina. Coloco em discussão o requerimento número 392 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 392 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 393 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Saiba, secretário municipal de administração, solicitando informar se existe previsão para a retomada das obras que foram paralisadas das ruas que estavam em processo de pavimentação pela empresa Progresso Ambiental. Coloco em discussão o requerimento número 393 de 2020 e passo a palavra ao vereador Coronel Mário. Cumprimento, senhor presidente, as senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários da nossa Casa Legislativa, a comunidade que nos acompanha nesta sessão online, senhoras e senhores, meu cordial boa noite. Senhor presidente, esse final de semana eu estava até ali no cemitério municipal e fui indagado por algumas pessoas que estão no Liller com relação à data de retomada das obras. A informação que eu tinha, vai ser feita uma nova licitação dessas ruas em que a Progresso Ambiental iniciou as obras, porém não teve a continuidade. E que, salvo o maior juízo, essa licitação, a abertura, seria somente no dia 10 de agosto. Alguém comentou alguma coisa nesse sentido, mas a gente não tem essa informação oficial até para passar para as pessoas. Eu não sei se a vereadora Zenici, que mora próxima aqui, também não foi cobrada. Mas as pessoas questionam isso. Até porque, em função da ausência de chuvas, a rua Antônio Liller tem muita pó.
Então, quando até dá uma pancada pequena de chuva, ameniza, mas está tendo muitos problemas lá. E então me foi questionado. Eu não sei realmente se vai ser em agosto a abertura desse processo licitatório, como que vai se dar esse processo, mas é importante ter essa informação até porque nós possamos passar para a nossa comunidade essas informações. Seria isso, obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação do requerimento de número 393 de 2020. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento 393 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 394 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Saida, secretário municipal de administração, solicitando informar quantas contratações através de dispensa de licitação, em conformidade com o artigo 24 da Lei 8.666 de 93, aliás, 26, ocorreram no município neste ano, quais as empresas contratadas e qual o valor pago às empresas contratadas. Coloco em discussão o requerimento número 394 de 2020. Não havendo quem queira discutir. Vereador Coronel Mário, com a palavra. Senhor presidente, de maneira bastante breve, tá? Eu conversei com o secretário de administração hoje à tarde, porque no portal Transparência, tá, não foi possível levantar todos esses dados com relação a essas contratações através de DL, dispensa de licitação. Eu tomei conhecimento agora do requerimento anterior, se eu soubesse, eu não tinha nem formulado esse requerimento, que foi entregue um documento ao Ministério Público com todos os gastos. Talvez seja um pouco redundante, mas o próprio secretário passou para mim, agora à tarde, que seria simples levantar essas informações, porque eles tinham um relatório a respeito. Então, deve ser o mesmo que foi encaminhado, né, ao Ministério Público hoje na parte da manhã. Eu desconhecia desse documento, mas no portal Transparência até questionei que não está muito claro essa questão das DL, dos contratos, né, valores, enfim. Precisaria ter essa informação de uma maneira mais concreta. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Vereador Coronel Mário, parabenizo pela iniciativa, né? Não é a primeira pessoa que eu ouço dizendo que às vezes as coisas no portal Transparência não são achadas tão facilmente, né? Então, nada melhor do que a gente oficializar e receber esse documento aqui na Câmara para que possamos fazer a devida análise. Continua a discussão. Então, não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do requerimento número 394 de 2020. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 394 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Requerimentos números 395, 396, 397, 398 e 399 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Otacílio Alves, do senhor Emílio Albigaus, da senhora Carmelina Engel, da senhora Maria Elise Duarte de Souza e do senhor Felipe Alexandre Fuch. Por se tratarem todos de requerimento de pesar, a mesa defere automaticamente. Requerimentos número 400 ao 420 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, ao senhor deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara de Deputados, e aos senadores e deputados federais da bancada de Santa Catarina, solicitando que seja dada celeridade ao encaminhamento da proposta da emenda constitucional PEC 199 de 2019
e sua alteração do Código de Processo Penal, que estabelece a prisão após condenação em segunda instância no país. Coloco em discussão os requerimentos do número 400 ao 420 de 2020. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, só gostaria de justificar aos senhores vereadores, a nossa comunidade, o porquê de confeccionar esse requerimento. Eu faço parte de um grupo de empresários, de algumas lideranças aqui do município, sendo que está sendo discutido vários assuntos a nível nacional. E essa questão da prisão de segunda instância, tá, foi repassado ao Congresso Nacional a responsabilidade agora de fazer uma proposta de emenda à Constituição e mudar. Ocorre que está havendo pressão por parte da comunidade nesse sentido, em face, talvez, da pandemia, ela não caminhou como deveria, essa proposta. Então, essas próprias pessoas estão fazendo seus contatos com os senadores, tá? Fizeram o questionamento para mim também, eu disse, não, então, em nome da comunidade, eu vou colocar isso em forma de requerimento, também pedindo que se dê celeridade, até mesmo porque a questão da impunidade no país é uma coisa muito séria, e o que nós estamos acompanhando, assim como nós aprovamos um requerimento também para aumentar a questão das penas por crime de peculato. Para quem assistiu ontem a uma matéria no Fantástico, infelizmente está ocorrendo isso em vários estados e municípios do país. Então, é extremamente importante, né, que, assim como aprovamos aquele requerimento para aumentar, né, a pena de peculato, isso é extremamente urgente. Eu também acho que a questão da retomada da discussão da prisão de segunda instância, já que o Supremo Tribunal Federal passou essa responsabilidade, entre aspas, ao nosso Congresso Nacional, que isso dê celeridade nesse trâmite para que nós tenhamos diminuída essa questão da sensação da impunidade. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação dos requerimentos do número 400 ao 420. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Estão aprovados os requerimentos do número 400 ao 420 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 421 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando que sejam ampliadas as ações de desinfecção das ruas no município, especialmente nos locais de maior circulação, como supermercados, farmácias, etc. Coloco em discussão o requerimento número 421 de 2020. Vereadora Thelma Bleiro, com a palavra. Desculpe. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores edis, comunidade que nos assiste, assessores da casa. Eu acho super importante isso, porque, como eu já lhes disse na reunião das comissões, saindo sábado, logo depois das 7 da manhã, a gente já percebe que não há uma disciplina e que nós temos que ter mais regras, porque senão as coisas não vão funcionar e as pessoas ainda, as empresas e pessoas ainda estão prevaricando quanto a tudo isso que está acontecendo aí, a essa situação da pandemia. Era isso. Vereadora Zenice Dreher, com a palavra. Então, esse processo de desinfecção, ele está acontecendo desde o dia 22 de março, né? E foi feita a aquisição do produto quaternário de amônia, o custo até que não é tão alto, né? Por conta, se for analisar custo-benefício. O que nós discutimos com os parceiros e que talvez nós precisamos retomar esse assunto agora, devido à escassez da água, né? Porque como o comércio foi liberado de uma forma mais abrangente agora, a circulação das pessoas, né? Aumentou muito a circulação das pessoas. No início, a proposta era a higienização das unidades de saúde,
os bancos, lotéricas e as farmácias, né, que a princípio eram considerados os serviços essenciais à disposição da população. Aí, com a abertura do comércio de uma forma geral, ampliou muito essa questão da circulação, e se a gente andar pelo centro, a gente vê as pessoas livremente, né, circulando, se encostando nas coisas, não respeitando o distanciamento social, né, passando a mão nas coisas mesmo, né, corrimão e etc, né. Então, nós teríamos que conversar com os nossos representantes da Casan, Corpo de Bombeiros, para ver alguma estratégia, talvez até de captação de água. A água tem que ser tratada também, tem várias condicionalidades para garantir a efetividade dessa ação. Da forma que aconteceu, ela foi muito importante com as parcerias. Nós tivemos ali a participação efetiva do Major Sartre, do Corpo de Bombeiros. Foi realizado um treinamento também, né, com os bombeiros voluntários, ali com a equipe do Corpo de Bombeiros. Uma parceria do técnico, né, engenheiro químico do Instituto Federal de Santa Catarina, e uma parceria da Agricultura e Defesa Civil. O que tem que deixar claro para a população que também não é simplesmente realizar uma ação por realizar. Todas as parcerias são importantes, mas os cuidados com os equipamentos utilizados, com os produtos utilizados e com relação da água, também a utilização da água, é bem importante, porque os equipamentos que foram colocados à disposição, alguns equipamentos agrícolas, né, tratores, com aquela, não sei dizer o nome, que tem aquele tanquezinho ali, né, para colocar o produto ali diluído, ele tem que ser devidamente higienizado, né, porque geralmente são utilizados para agrotóxicos, né, no interior daí na agricultura. Então existem várias condicionalidades, mas a minha preocupação nesse momento, eu sou a favor. Eu penso que tem que haver, sim, essa desinfecção, tem que ter uma rotina adequada com a nossa realidade, definir os melhores horários, né? Preferencialmente dos que não estão em funcionamento, eles estavam realizando a partir das 19 horas, né? Mas também nós precisamos buscar parcerias com o comércio e com as indústrias, né? Indústrias e empresas, porque a economia nessa parte é importante, mas eles precisam nos ajudar a evitar, né, essa transmissão, evitar o contágio, porque o comércio também pode nos ajudar com essa higienização, né, porque não é só a desinfecção, né, tem a questão da higienização também. E é feita a desinfecção do comércio para fora, né, da porta para fora, então tem que ter uma parceria nesse sentido para que realmente seja eficaz esta ação. Mas talvez além da gente mandar esse requerimento para o prefeito, a gente teria que ver essa questão junto ao Corpo de Bombeiros. Eles são super favoráveis, né? O Major já manifestou interesse nessa ação, inclusive coordenou essa ação, mas que essa decisão ela seja em conjunto com o comércio e com a indústria também, porque para garantir efetividade em todos os ambientes que tem essa circulação, né, das pessoas. Não adianta só da porta para fora, né? Tem que ter também da porta para dentro, porque se for analisar os estacionamentos dos supermercados, né? A gente entra, não parece assim higienizado adequadamente, né? Com os produtos adequados também. Então, nós temos que pensar nos ambientes de uma forma que contemple realmente a desinfecção. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Zenesi. Gostaria de fazer alguns breves comentários. Entendo o posicionamento da senhora, mas penso que uma ação não anula a outra, né? As ações simultâneas, sim, seriam melhores, enfim, mais eficazes. Quanto à questão de para dentro do comércio uma situação e para fora outra, né? Essas conversas iniciaram mais precisamente aí no dia 21 de março, eu pude acompanhar e participar de todos os diálogos, né, junto ao Major Sartre, ao Luciano, Secretaria da Saúde, enfim, e os trabalhos de desinfecção ocorreram até o dia 28 de abril. Então, há alguns dias nós já estamos sem a realização desse trabalho. Penso ser importante pelo fato de que
o vírus agora chegou aqui, né? Então, é mais uma maneira de que a gente tente combatê-lo, né? Por óbvio que a questão da água deve ser pensada e refletida, mas penso que também deva ser encontrada uma maneira de que se faça e se realize esse trabalho, pelo menos nos pontos onde a circulação é maior, né? Há mais de 10 dias nós já estamos sem esse serviço, os voluntários continuam à disposição, falei hoje mesmo com o Major Sartre, também falei com o Luciano, então acredito que devemos tentar buscar aí uma saída para resolver essa situação e, na medida do possível, realizar, sim, a desinfecção. Penso, vereadora Zanesi, quem sabe até amanhã podemos realizar um requerimento para que os comércios se responsabilizem da parte da porta para dentro. Eu acho que também temos que entrar nesse debate e que o poder público cuide, sim, da situação da porta para fora e que ache mecanismos para continuar essa situação. Continua em discussão. Vereadora Thelma Blay com a palavra. Então, senhor presidente, vereadora Zanesi, também compete a todos nós, diz, mas há uma fiscalização em cima desses estacionamentos de supermercados, de outras lojas que abrigam muitos carros, se estão fazendo uma limpeza com lava-jato, com hipoclorito, que as coisas fiquem... Porque eu, quando vou nos supermercados, né, eu tenho percebido que isso não está acontecendo. Então, eu vejo que também estão prevaricando para com a saúde da população. A economia é importante comprar, tá, mas eu vejo que não há uma higienização nesse aspecto. E até, inclusive, quando a senhora falou na questão do comércio, vejo que é prudente e vejo que tem que exigir dos pontos comerciais de que façam a higienização para dentro do seu estabelecimento com hipoclorito e para fora também, para fora da calçada. Eles podem ajudar. Estamos com problema de abastecimento de água, mas para isso, nesse momento, a gente vai ter que trancar algumas coisas, economizar em outros setores, né? E as pessoas têm que ter conscientização, como a gente faz na casa da gente hoje, ocupa a água da máquina do lavar-roupa para lavar a calçada, se precisar. Diz que quarta-feira vai chover, tomara, pouquinho, mas vai. Mas eu penso que a água agora é essencial para que possamos, para que as empresas, os envolvidos, o Corpo de Bombeiros, que tem feito um trabalho aí maravilhoso, possa, sim, ter água, ter os instrumentos, os materiais, os produtos químicos para fazer a higienização em frente aos bancos, em frente às lojas de maior circulação. E também o comércio tem que pensar nisso. Compra que boa, compra hipoclorito, vai lá e joga na frente, vai lá e lava, não custa nada. Nós temos feito isso na casa da gente, no portão de entrada, na porta da garagem. Então, é uma colaboração de todos, mas nós temos, assim, essa coisa de que muita gente ainda não acredita desse vírus invisível. Então, esse é o problema, né? É a falta de acreditar. E esse aí que mora o problema, né? Eles não acreditam e daí deixam tudo por conta do poder público. O poder público ele tem que dar cesta básica, tem que dar casa, tem que dar terreno, ele tem que dar medicamento, ele tem que dar tudo. Tem que dar, sim, faz parte da Constituição. Muitas pessoas têm direito, doentes crônicos, pessoas carentes. Mas daí, quando a gente olha, assim, enquanto gestora pública, há anos trabalhando em alguns setores, você olha do aproveitamento de pessoas que não precisam disso e estão se aproveitando desse momento para ter tudo.
Daí tem gente que diz, nossa, então é melhor não ter nada, não ter casa, não ter terreno, não pagar IPTU, que você ganha tudo da prefeitura, tá? Eu já coloquei tudo nesse contexto, porque aí falta nessas pessoas que a gente atende no dia a dia, tá? Até na Secretaria de Habitação, atendemos muitas pessoas boas, mas também atendemos muitas pessoas que não têm responsabilidade. Por quê? Ganha tudo da prefeitura. Quem não faz nada, não trabalha, ganha tudo. Então, também não tem a responsabilidade de ter a higiene, de usar a máscara. Então, eu não me incomodo em falar isso hoje, né? Não vou à reeleição, não estou preocupada, nem se fosse eu falaria, se fosse eu falaria do mesmo tipo. Por quê? Porque eu estou cansada de ver no setor que eu trabalho hoje, eu estou cansada de ver esta falta de responsabilidade da questão do autocuidado, do cuidado dos seus. Então, eu coloco isso para a população e também coloco isso para o comércio em geral. Também usem hipoclorito, lavem as suas frentes, as suas partes internas. A gente precisa disso, a gente faz na casa da gente. Não é difícil, é só ter boa vontade. Era isso. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação do requerimento 421 de 2020. E os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 421 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Obrigado, segunda secretária, vereadora Norma Pereira. Sendo assim, passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existe algum vereador inscrito para fazer uso das explicações pessoais. Não há inscrições. Não havendo inscrições, quero agradecer os senhores vereadores, agradecer os internautas que acompanham a nossa sessão. Votações importantes no dia de hoje, né? E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 12 de maio, terça-feira, às 19 horas, também por meio de videoconferência. Boa noite a todos e muito obrigado.